O Egito Antigo, terra de faraós poderosos e pirâmides imponentes, como as de Gizé, um verdadeiro cartão postal da engenhosidade humana. Ao longo do rio Nilo, a artéria principal desta civilização, floresceu por mais de 3.000 anos uma cultura rica que moldou a arte, a arquitetura e a religião. Preparem-se para desvendar os segredos dos faraós e mergulhar na vida cotidiana de um povo que viveu há milhares de anos. No centro da sociedade egípcia estava o faraó, um governante supremo, um deus vivo. Acreditava-se que ele era a encarnação de Horus, o deus falcão. Ele comandava exércitos, erguia templos e promulgava leis, tal como um verdadeiro faraó. Desde tenra idade, os futuros faraós eram preparados para seus papéis divinos, como se fossem príncipes herdeiros. Após a morte, o faraó ascendia ao reino celestial, juntando-se a Osíris, o deus do submundo. Para garantir uma jornada segura, os egípcios desenvolveram práticas elaboradas de mumificação e construção de túmulos, verdadeiras casas eternas. O rio Nilo, um verdadeiro oásis de vida em uma terra árida, era a força vital do Egito Antigo. Suas cheias anuais, como um presente dos deuses, criavam terras agrícolas férteis. A vida no Egito girava em torno do ritmo do Nilo, essencial para a agricultura e o comércio. Barcos de junco, como táxis da época, navegavam pelo rio, conectando o Alto e o Baixo Egito, facilitando o intercâmbio cultural e econômico, como se fossem as estradas que ligavam o país. As pirâmides do Egito, as pirâmides, são um dos maiores mistérios arquitetônicos do mundo, comparáveis às muralhas da China em grandiosidade. Construídas como túmulos para os faraós, elas foram erguidas por trabalhadores qualificados, verdadeiros mestres de obras. A Grande Pirâmide de Gizé, a joia da coroa, é um feito de precisão e engenharia, construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra. As teorias sobre sua construção variam, gerando debates e especulações até hoje, como um bom enigma de lógica. A crença egípcia na vida após a morte, tão forte quanto a fé em Nossa Senhora Aparecida, moldou suas práticas funerárias. A mumificação era essencial para garantir a imortalidade, preservando o corpo após a morte como se fosse um santo sudário. O processo envolvia a remoção de órgãos, desidratação com natrão e envolvimento em linho fino, como se estivessem preparando um rei para seu descanso eterno. Amuletos e encantamentos protegiam o falecido de espíritos malignos, como um patuá contra o mal olhado. Animais, especialmente gatos, também eram mumificados e enterrados com seus donos. Os gatos, esses bichanos queridos, eram associados à deusa Bastet, uma divindade de proteção e fertilidade. No coração do Egito, ergue-se o Templo de Karnak, um dos maiores complexos religiosos, uma espécie de Vaticano da época. Dedicado à tríade tebana, Amon-Ra, Mut e Khonsu, Karnak evoluiu ao longo de 2 milênios, como se fosse uma novela das 9. O salão hipostilo, com suas colunas maciças, é uma das estruturas mais impressionantes, comparável ao Cristo Redentor em imponência. As colunas são cobertas por hieróglifos e relevos coloridos, como um livro de história em pedra. Karnak era um centro religioso, político e cultural, atraindo milhares de pessoas, como um carnaval fora de época. Durante o festival de Opet, a estátua de Amon-Ra era carregada em procissão até o templo de Luxor, como se fosse uma procissão de Corpus Christi. Os hieróglifos eram a linguagem dos deuses, um presente do deus Thoth, como se fosse o português que herdamos de Portugal. Mais do que comunicação, eram uma forma de arte e expressão religiosa. Escribas, treinados desde tenra idade, dominavam a escrita hieroglífica, como se fossem os doutores da lei. Eles serviam como administradores, sacerdotes, contadores e historiadores, os guardiões do conhecimento. A escrita hieroglífica permaneceu um mistério até a descoberta da Pedra de Roseta em 1799, como se fosse um enigma finalmente resolvido.
Isso permitiu aos estudiosos decifrar os hieróglifos, revelando a história e cultura do Egito Antigo, como se estivessem lendo um diário secreto. A crença na vida após a morte, central como a missa de domingo, moldava a cultura egípcia. Após a morte, o coração era pesado contra a pena de Maat, deusa da verdade e justiça, como se fosse o julgamento final. Se equilibrado, a pessoa entrava no paraíso. Se não, era devorada por Ammit, como um castigo divino. Essa crença incentivava os egípcios a viver de acordo com os princípios de Maat, como um guia moral para a vida. O Egito Antigo era dividido em Alto e Baixo Egito, baseados no fluxo do Nilo, como se fossem o norte e o sul do Brasil. O Alto Egito, ao sul, era fértil e religioso, com Tebas como capital, a capital religiosa. O Baixo Egito, ao norte, era caracterizado pelo delta do Nilo e tinha Mênfis como capital, a capital administrativa. A unificação das duas regiões por Menés criou um reino poderoso, como se fosse a independência do Brasil. O Egito manteve uma identidade dual, com costumes e coroas distintas, como se fossem diferentes estados com suas próprias culturas. A coroa dupla simbolizava a unidade e o poder do faraó sobre todo o Egito, como a faixa presidencial representa o Brasil. Akhenaton, faraó do século XIV, Cisto, instituiu o culto a Aton, o disco solar, uma mudança radical como a abolição da escravidão. Ele ordenou o fechamento dos templos dos outros deuses e mudou seu nome para Akhenaton, como se fosse um novo batismo. Transferiu a capital para Akhetaton, dedicada a Aton, como se fosse Brasília, a capital planejada. Sua revolução religiosa encontrou resistência da classe sacerdotal, como se fossem os guardiões da fé. Após sua morte, a antiga religião foi restaurada e sua memória apagada, como se fosse um capítulo censurado da história. Akhenaton é lembrado como o faraó herege, um período turbulento na história egípcia, como se fosse um golpe de Estado. Cleópatra VII, a última faraó do Egito, é uma figura icônica, como a princesa Isabel. Descendente de Ptolomeu I, ela abraçou a cultura egípcia e se apresentou como a deusa Ísis, como se fosse uma rainha da folia. Governou em um momento turbulento, buscando alianças com Júlio César e Marco Antônio, como se fossem acordos internacionais. Esses relacionamentos se tornaram lendários, como Romeu e Julieta. Com a derrota na Batalha de Áxio, Cleópatra viu seu reino ser anexado por Roma, como se fosse o Brasil sendo colonizado. Isso marcou o fim do Egito Antigo como uma nação independente, o fim de uma era. E assim, concluímos nossa jornada pelo Egito Antigo, uma civilização que deixou um legado duradouro, como os costumes que herdamos dos nossos avós. Das pirâmides aos hieróglifos, dos faraós às crenças sobre a vida após a morte, o Egito continua a nos fascinar, como um bom livro que não queremos largar. Que a história do Egito Antigo continue a despertar nossa curiosidade e nos lembrar do poder da engenhosidade humana como um legado para as futuras gerações. Se você gostou deste vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre história e mistérios do passado, como um bom amigo que compartilha suas descobertas.